Tava dormindo, candongueiro me chamou. Tava dormindo, candongueiro me chamou. Levantei-se, apronta, cativeiro já acabou. Levantei-se, apronta, cativeiro já acabou. Eu fico assim muito triste de ver a gente, quando a gente escuta falar, gente, nosso decreto está em perigo, nosso decreto está risco, está correndo risco o nosso decreto. Por que eu falo nosso decreto? Porque é um decreto que garante o nosso território, porque é lá que está a nossa família, lá que está nossos bisavós que morreram lá, nasceram e morreram, lutando pela terra. Então, quando a gente fala nosso território, é porque é nosso. Nós não estamos tomando de ninguém. Porque a discussão sobre a constitucionalidade do decreto 4887 de 2003, ela é uma discussão sobre um direito fundamental. Sobre um direito fundamental transindividual, um direito fundamental coletivo, e como disse a ministra Rosa Weber no seu voto vista na ação direta de inconstitucionalidade que está julgando essa questão no STF, é um direito cultural fundamental. É um debate sobre a igualdade concebida sob uma perspectiva substancial. A perspectiva da superação da discriminação, da superação da marginalização, da luta contra a opressão que historicamente foi imposta aos quilombos e aos remanescentes de quilombos no Brasil. Quer dizer, foram centenas e centenas de anos até que fosse reconhecido esse direito. Quer dizer, só na Constituição de 88 é que as comunidades remanescentes de quilombos tiveram finalmente seus direitos reconhecidos. Em tempos de turbulência política, social, cultural como esse que nós passamos, tradicionalmente quem sofre primeiro, quem perde primeiro, são as minorias. Não se pode dar um passo atrás que seja na concretização dos direitos fundamentais da Constituição de 1988. Não reconhecer o decreto 4887 é diminuir a eficácia da Constituição. E o nosso objetivo é justamente garantir a máxima eficácia dos direitos previstos. Está aí hoje, né, o sistema carcerário repleto do nosso povo, né, a juventude negra sendo exterminada diuturnamente nas cidades. Mas na zona rural, o meio rural, é um espaço onde ninguém lembra que existe. Mas que, no entanto, o sangue segue derramando. Só que o noticiário brasileiro não chega no campo. E são eles mesmos que matam, que contratam jagunços, que colocam cerca elétricas em estradas de 1,5 metro. Se eletricidade de um lado, eletricidade do outro, o quilombola tem 1,5 metro para transitar, isso no Brasil. Mas ninguém sabe disso. Porque lá em Santana tem muitos fazendeiros que comprou a terra depois de um processo na área. Então ele comprou ferindo a lei e também dizendo que, não pode falar, que a lei não se pode posição a eles. Então esse proprietário que hoje vive dentro de Santana realmente não tem a documentação, uns não têm a documentação da área. Então nós não podemos ter direito à terra, mas eles sem documentação podem ter direito à terra. O pobre depende da justiça para combater em favor a eles. Os agricultores rurais só quer pisar nos pequenos. Eu sei que a fonte de água da comunidade de Santana foi cercada e pisoteada pelo gado para acabar com a comunidade de Santana. A comunidade de Santana foi criada numa terra de santo, em volta de uma capela de 1867, linda. Até a capela nós tivemos que lutar para que não fosse perdida. Lá no Cruzeiro tem um boi que sabe ler. Lá no Cruzeiro tem um boi que sabe ler. Ô, bota a corda nele, traz aqui que eu quero ver. Ô, bota a corda nele, traz aqui que eu quero ver. Hein? A capoeira, a minha avó foi nascida na Senzala. Nós estamos colaborando com a comunidade para tentar fortalecer essa luta, que é uma luta local, mas que também é nacional, né? E um avanço, né, nas demarcações de território, da demarcação de territórios quilombolas vai ajudar muito essas comunidades a se reproduzir e a preservar a nossa cultura negra, que é tão bonita, que nós temos que preservar. Eu fiquei muito satisfeito pelo fato de nós termos dado o pontapé inicial
do sistema de audiências públicas do Tribunal Regional Federal da Segunda Região. É, portanto, muito mais do que uma questão de propriedade ou não de uma rede, de uma terra específica ou não. É um arcabouço governamental que está montado em cima de quê? Da crença de que o Brasil não é apenas um país pautado pela propriedade privada capitalista. O conceito colonial, que é o conceito que imperava na época da escravidão, no modelo escravocrata de sociedade brasileira, que é um conceito cunhado pela definição ultramarina de 1740, diz que quilombo é o local de negros fugidos. É uma disposição criminal, é uma disposição que tem por vez criar uma norma jurídica que permita ao Estado atacar as comunidades quilombolas. E para as comunidades quilombolas, desde sempre, isso não é novo, quilombo não é o local de negros fugidos. Quilombo é o local de dignidade. Quilombo é o local de construção da liberdade. Quilombo é o local do lazer, é o local da religião, é o local da luta por dignidade. Isso é quilombo. Essa é a definição do quilombo do século XXI, mas também a definição que Zumbi dos Palmares dava, que Dandara deu, que a Cotirene deu, e que tantos outros quilombolas deram no curso da história. Por isso, a titulação não é uma reparação do passado, não é uma reparação do erro da escravidão, porque o erro da escravidão não se repara. Não há reparo, não há ação do Estado que repare a escravidão. O que se está fazendo hoje aqui é reconhecer que esse povo negro tem um local na sociedade brasileira. Ele tem um local não para o passado, mas para o futuro. E que a titulação desses territórios está ligada à reprodução física e cultural da sociedade brasileira como um todo. E hoje teve esse espaço aqui para passar isso para as pessoas, porque muitas pessoas ali que eu vi como desembargador não conheciam o que era quilombolas. Então isso foi um momento para que eles conseguissem entender que o povo hoje tanto luta, não só pelo decreto, mas para garantir a sua territorialidade. Tava dormindo, candongueiro me chamou. Tava dormindo, candongueiro me chamou. A levantei-se, a pronta, cativeiro já acabou. A levantei-se,